Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva Pra Se Amar. Toda semana tem um episódio inédito no YouTube e no Spotify para te ensinar seu amor da sua vida. Por isso, siga o nosso canal no YouTube, siga também a nossa playlist no Spotify e avalie o nosso programa para que a gente não perca nenhum episódio e eu saiba se você está curtindo ou não. Comente nos episódios para eu saber a sua opinião. Se tiver dúvida, manda, porque eu respondo e leio tudo. Combinado? Quero te convidar também a me acompanhar nas redes sociais, o Instagram da minha escola de amor próprio, @vivipraísso, o meu Instagram, @avivibarbosa, o Instagram do nosso podcast, @viva para se amar. Também te intimo a ler o meu livro, que tem o mesmo nome do nosso podcast, Viva Pra Se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida, e que sempre tá com desconto na Amazon, mas nessa semana tá com descontão. Todos os links que eu comento para vocês eu sempre deixo na descrição desse episódio, mas você também pode encontrar lá nos meus perfis do Instagram, na biografia. E nessa semana tem um link a mais, aquele bem especial que você que já me escutou a semana passada já sabe. Estão abertas as inscrições do meu novo desafio, 15 dias para florescer, você que me escuta, mais confiante e feminina. Esse novo desafio, ele é maravilhoso, porque ele tem ele é ainda mais potente que o outro, porque ele tem um método maravilhoso. Ele traz a cura pela raiz. Ou seja, a gente não vai falar de coisas simples, banais, daquela coisa que só te inspira. Não, a gente traz cura, transformação efetiva. A gente fala muito da infância, da raiz dos problemas, de pai e mãe, de como você literalmente aprendeu a ser amada e a desenvolver amor pelo outro. A gente fala de autoconfiança, de desenvolver habilidades, potências, na segunda fase, que é a fase dos espinhos. E a gente fala de delicadeza, valores femininos, sensualidade, na terceira fase, que é a fase do desabrochar. Então se inscreva agora, porque ele está com um preço super acessível para você que quer definitivamente aprender a ser uma mulher mais confiante e feminina. Inclusive, no podcast dessa semana, o tema tem tudo a ver com o nosso curso 15 Dias para Florescer. Porque não existe a possibilidade de você florescer a sua melhor versão se você estiver cheia de... imaginando ainda o arquétipo da rosa, cheia de ervas daninhas, se estiver com praga na sua planta, se estiver com coisas que te sabotem, que drenem a sua feminilidade, que drenem o seu vício. Por isso que hoje eu quero falar de um dos maiores drenos do amor próprio, que é o medo. Medo de não ser amada, que causa bela e boa dependência emocional. Medo de ser esquecida, que leva você ao apego ao passado e a justificar as pessoas que você não deixa ir embora com dificuldade em encerrar ciclos. Medo de não conseguir, a bela insuficiência que trava toda a sua vida, inclusive financeira. E tudo isso vem com base nas feridas da infância. Por isso que o meu curso Desafio 15 Dias para Florescer, ele é uma proposta muito fundamental para quem me acompanha aqui. Muitas vezes as pessoas me procuram e falam que nesse momento não tem como investir na mentoria individual, que é óbvio que tem um valor mais intenso, porque ele é um trabalho todo artesanal entre mim e você, né? Feito para você, toda semana eu tô lá te atendendo, mas e que já fizeram todos os meus cursos, e eu já fiz o 15 Dias para Se Amar, eu já fiz o Mulheres que Superam, já fiz o Detox das Relações, ótimo, faço o 15 Dias para Florescer, porque esse curso não tem a ver só com a questão de ser feminina e elegante, ele tem a ver com cura emocional que toda mulher precisa passar, porque o medo de não ser amado, o medo de ser esquecido, o medo de não conseguir, ele é quase uma raiz, literalmente, da nossa geração. Como eu falei no último podcast, o nosso público aqui é 35+, tem mulheres mais novas, mas a grande maioria é a partir dos 35 anos. Então são muitas mulheres feridas que já foram casadas, que não casaram e por isso sentem isso como um problema, que não são bem resolvidas por conta desse excesso de medo. Então o desafio 15 Dias para Florescer não é só para mulher que quer ser feminina no sentido delicadinha, fofa, como eu já expliquei aqui, mas para você que quer buscar cura e florescer a sua melhor versão. Então agora se inscreve no curso e comenta aqui deixa aqui nos comentários: me inscrevi, vou fazer, quero florescer, porque a palavra tem poder. E o poder vem da decisão da cura. Não adianta eu falar de como eu posso te ajudar a curar os seus medos se você não estiver decidida a abrir mão da sua versão passada que tem medo de tudo.
Então comenta aqui no nosso episódio, eu quero fazer esse curso, eu já me inscrevi, eu quero ser uma mulher menos medrosa, mais decidida, mais presente, mais amável. Porque a feminilidade e a autoconfiança, elas são bases do amor próprio. E como é que você quer aprender a sair desse medo de não ser amada, de fugir da dependência emocional, se você não se ama por si própria? Como é que você quer perder o medo de ser esquecida e por isso romper ciclos do passado se você não consegue fechar as portas de relações, principalmente amizades e amorosas, que não fazem mais sentido para a sua vida, mas que você tem tanto medo de ficar sozinha que você não encerra? Tá sempre ali dando uma espizinhada no ex-namorado. Gente, amizade com ex é uma das coisas que mais machuca. Um ou outro caso é tratado com evolução e são aquelas pessoas que são almas companheiras e que vão manter o contato, mas a maioria é medo de ser esquecida. A mesma coisa, o medo de não conseguir, 99% das vezes não tem a ver com a sua incapacidade real, tem a ver com você não saber quais são as suas habilidades e não confiar no seu próprio taco. Tá se identificando, né? Todos esses medos são presentes aí, eu sei. Mas o que a gente faz com isso a partir de agora? De novo, um novo ano começa, uma nova fase começa, e o que você vai fazer de diferente? Às vezes você não consegue fazer diferente porque você não sabe fazer. E é por isso que eu tô aqui toda semana trazendo esse conteúdo de extrema riqueza para transformar a sua vida. E que agora, além do conteúdo, eu trouxe o nosso curso Desafio 15 Dias para Florescer. Antes de falar mais sobre os medos e como acabar com eles, eu quero explicar o que é o desafio. O desafio, ele é um método, que ele é o mesmo método do Desafio 15 Dias para Se Amar, testado e aprovado por mais de 3.000 mulheres, que trabalha. São 15 dias de curso intenso e você vai receber diariamente um vídeo com uma aula profunda, um áudio de reprogramação mental que trabalha a profundidade da sua mente e a sua alma, provocando novas sensações e exercícios práticos para realizar aquilo que você está aprendendo. Caso contrário, é só teoria. Então, esse método, ele transforma você dentro daquilo que é proposto. E ao contrário do que muitos cursos que falam sobre o feminino, a gente não fala sobre como arrumar um homem ideal, a gente fala sobre como curar as suas feridas, que provocam em você comportamentos que te colocam em relações tóxicas. Sempre, anota o que eu vou te falar, sempre a cura está em você. Se você está acostumada a viver relações abusivas, tóxicas e até com narcisistas, nunca é o outro que você vai mudar, porque o outro é problema do outro. A pergunta que você tem que fazer é: o que em mim me conecta a essa situação? O que em mim me coloca próximo a essa pessoa? O que em mim me faz ser a pessoa alvo dessa cena? Eu mudo em mim a realidade da minha vida. Porque isso é o primeiro passo do amor próprio, autorresponsabilidade. E é por isso que esse curso é tão profundo. Então se inscreva. São 15 dias para o resto da sua vida, como as minhas alunas sempre falam desse método. E com o Florescer não vai ser diferente. A gente fala de forma tão profunda das feridas de infância, de como você aprendeu a amar. Porque muitas vezes você aprendeu a amar num lar violento, você aprendeu a amar num lar sem amor, você aprendeu que você precisa ser perfeita para ser amada. E é essa a proposta desse curso: limpar a raiz, arrumar os espinhos para finalmente desabrochar. E não existe uma flor, uma rosa poderosa que desabrocha com medo. Esses dias eu estava atendendo uma aluna e ela me contou uma coisa muito interessante, né? Uma crença muito forte que ela tem por ter convivido com pais narcisistas e violentos, de que uma mulher gorda não é bonita. E isso é muito pesado de ouvir. Para quem me acompanha aqui sabe da minha história. Eu fui uma adolescente gorda, eu fui uma mulher adulta que voltou a engordar. A minha história de resgate de amor próprio começou com esse movimento da busca por emagrecer, até entender que o buraco era muito mais embaixo. Eu conto tudo isso no meu livro. Inclusive, ela veio ser minha aluna porque ela se identificou com a minha história. E é por isso que eu conto tanto as minhas histórias aqui, para que vocês se identifiquem e enxerguem a chance de evoluir. E ela falou que essa crença é muito forte na mente dela porque a mãe dela falava isso quando ela era criança e era uma menina gorda. Então ela tem tanta fissura por isso que ela não consegue cuidar do corpo por amor. E é tão pesado que hoje, adulta, mãe,
magra, ela faz exercício, ela se cuida, mas muitas vezes ela não se alimenta direito de forma inconsciente para violentar esse corpo. Eu não posso ser gorda, senão eu não vou ser amada. E cuidar de um corpo, eu estou usando esse exemplo específico, mas isso cabe para outras questões da infância. Ela aprendeu a amar de uma forma muito dolorida, porque ela queria tanto conquistar essa mãe que ela foi emagrecer, ela foi estudar, ela foi tentar ser perfeita. Então olha a coleção de medos que essa mulher tem e que agora na mentoria, graças a Deus, estamos tratando e que vai dar certo, porque a gente já em tão pouco tempo, acho que a gente está 1 mês e meio junto, já tem evolução. Mas ela precisou fazer alguma coisa. Ela ouviu o podcast, ela fez o desafio 15 dias para se amar, ela veio para a mentoria individual e provavelmente vai fazer o 15 dias para florescer, porque faz parte do processo. Porque enquanto você não entender que a forma com que você foi criada e amada refletem no seu futuro, talvez você nunca consiga enxergar porquê desse medo. O medo de não ser amada faz você ficar dependente da aprovação do outro, que é o caso dela. Por isso eu contei esse exemplo aqui e ela me escuta. Então ela vai saber que é dela que eu tô falando e saber que eu estou orgulhosa em ser a mentora dela. Porque é muito mais fácil continuar se vitimizando, comendo as emoções, do que buscar ajuda para buscar cura. Estou muito orgulhosa de ser mentora dessa mulher e de poder usar o exemplo dela para incentivar vocês a se inscreverem no curso, a fazerem movimentos de cura, porque é mais cômodo e não mais gostoso ser dependente emocional. É mais cômodo ter a ilusão de que eu me sinto amada quando alguém diz que eu estou bonita. Eu me sinto feliz quando eu tenho um namorado. Eu me sinto aprovada quando eu ganho dinheiro. Caso contrário, se as pessoas sumirem, se eu engordar, o mundo desaba. Acontece que o nosso corpo, usando esse exemplo, ele não é linear. Ele tem alteração de emoção, de hormônio, de gestação. E se você só se amar quando você estiver magrela, lindérrima, super padrão, como é que você volta? Que é o que eu tenho tentado ensinar para ela, que é o que eu pratico comigo, que é a fez se conectar com a minha história. Eu já tive mais gorda do que eu estou hoje. Mas eu também já estive mais magra. E o ano passado eu fiz uma tatuagem que ela representa muito para mim. Eu escrevi a palavra divine no meu corpo, porque ele faz a menção à palavra divino, divina, em inglês. E eu coloquei em inglês justamente porque ela traz tanto o divina, do eu sou divina e sagrada, quanto o divino do meu corpo, que eu durante muito tempo judiei e esperei o outro me amar para me sentir amada. Hoje eu amo. Ainda que eu já tenha tido fases mais magras, ainda que eu já tenha tido fases mais gordas, este é o corpo que eu amo e é esse corpo que eu transformo. Então, usando o exemplo da beleza, mas a gente pode falar sobre carreira, de estar o tempo inteiro sendo a melhor funcionária do mundo, fazendo hora extra sem ganhar dinheiro para não perder o emprego. A gente pode falar de dependência emocional nas relações, em que você topa até coisas sexuais que você não concorda por medo de perder aquela pessoa que é a sua fonte de amor. Porque você não produz afeto suficiente pela sua vida. Olha que escravidão que é o medo. Medo de ficar sozinha, medo de ser amada. Tudo isso é medo de não ser amada. Se resume em não ser boa o suficiente. Por quê? Porque você não se ama, porque não aprendeu assim. E muitas vezes isso não nasceu com você. Tem um livro que inclusive eu falo no curso que se chama Isso Não Começou com Você, que explica a origem das feridas de infância, que falam inclusive que é o caso dessa aluna, que é o caso de muitas mulheres, de que foram educadas assim, nessa violência, nessa falta de amor e por isso aprenderam a não serem amadas. Não começou com você, mas você pode interromper este ciclo para não levar para os seus filhos. Sabe por quê? Porque autoconhecimento é a ferramenta que liberta. Quebrar um padrão não é fácil. Quebrar um padrão dispõe de tempo, investimento e grana. Porque não adianta querer um trabalho bem feito gratuito. Não adianta, gente. Isso aqui é trabalho. Eu amo o que eu faço, mas não é missão voluntária, não. É propósito. Meu e de qualquer outro profissional. Esse podcast tem custo para chegar até você gratuitamente. Então, honre, escute, compartilhe, comente. Porque é importante que a gente perceba que as transformações, elas começam de uma decisão. Eu decido que a partir de hoje eu vou ter coragem para buscar fortalecer as minhas emoções para me curar. Eu decido que eu não quero mais ser dependente emocional, por isso que eu vou buscar o que está me causando isso e desenvolver amor por mim. Eu decido encerrar os ciclos do passado para que novos ciclos cheguem. Eu decido que
eu vou aprender a conseguir, eu vou descobrir as minhas habilidades, eu vou resgatar as minhas forças. E é exatamente isso que a gente faz no desafio 15 dias para florescer. Um curso que é acessível. Ele é muito barato, gente. Ele custa menos de R$200. É um curso que ele é rápido, então não adianta você falar para mim que não tem dinheiro, porque ele custa menos de R$200. Em um fim de semana você gasta isso comendo uma pizza e você pode parcelar. Ele é rápido, são 15 dias, então não adianta você falar para mim que não tem tempo. As aulas são curtas, acho que a aula mais longa tem 10 minutos. Os áudios são curtos, acho que o áudio mais longo tem 12 minutos. Então, se você reservar meia hora por dia das suas 24 horas, você consegue fazer esse curso. Cada dia é um desafio novo. 1, 2, 3, 4, até o 15º. Então, não precisa de dinheiro para fazer esse curso, porque você consegue fazer de forma acessível. Não precisa ter muito tempo, porque meia horinha por dia resolve. Precisa ter decisão. Eu quero melhorar. Eu quero esquecer os ciclos do passado. Eu quero encerrar as portas com personagens que não cabem mais na minha vida. Eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar dinheiro, eu quero um carro do ano. Eu quero um corpo bonito porque eu amo o meu corpo, não porque eu odeio. E isso a gente vai descobrir quando cura a raiz, que são as feridas de infância, o sistema familiar, entender o seu nascimento, os traumas que vieram de gerações passadas. Tudo isso a gente cura quando desenvolve o resgate das suas forças e para de usar os seus espinhos contra você mesma e começa a usar como espadas, que é o arquétipo da rosa que tem espinhos, para se defender. E desabrocha reconhecendo sua beleza, seu valor, o seu tamanho. E é por isso que fica tão envolvente. Então o que você está esperando para se inscrever? A cura mora na atitude, no investimento e no movimento que você não faz. Tá fazendo sentido? Nessa semana, quando eu falo para você sobre vencer o medo, eu não falo só sobre ter coragem, porque coragem, ela não rompe o medo. E eu sei que muita gente fala que o contrário de medo é coragem, mas não. O medo, ele traz pra gente um comportamento chamado covardia. E a covardia faz você não investir num curso de menos de R$200. Ai, não vai adiantar nada. Uma vez uma aluna que fez o desafio falou pra mim: eu achei que era mais um desses cursinhos, porque é muito barato, né? Menos de R$200, é barato pra transformação que ele provoca. Né? Mas por que ele é tão barato? Porque ele é o primeiro passo. Eu justamente fiz ele acessível para que muitas mulheres façam. O desafio 15 dias para se amar, que tem o mesmo método do florescer, são mais de 3.000 mulheres que fizeram. Eu tenho assim trocentos depoimentos que provam que este método funciona. Mas acima de tudo, eu quando falo que o medo, ele acovarda, a coragem não acaba com o medo, a coragem acaba com a covardia. De parcelar sim. Eu, por exemplo, quando fiz cursos caros, e que transformaram a minha vida, caros, hein? Não tô falando nem desse que custa menos de R$200. Eu tive que ter coragem para passar o cartão. No meu livro eu conto que uma das formações que eu fiz foi com Anthony Robbins. Quase vou vender um rim para ter que fazer esse negócio aqui. Passei em 18 vezes no cartão com juros. Mas eu fiz, paguei com o trabalho que veio com as coisas que eu aprendi com este cara, que é um pai da física quântica e da neurociência. Então, toda vez que você faz um movimento e investe em si, você não acaba com o medo, você acaba com a covardia. Quando você dá adeus para uma pessoa, porque desapegar é difícil e dói, mas sabe que é necessário, você não acaba com o medo, você acaba com a covardia. Você continua com medo de, meu Deus, e se eu não encontrar alguém? Tá, mas eu não posso mais continuar aqui esperando esse cara aparecer. E se eu não encontrar alguém que eu sinto que eu sentia por ele, mas e se ele nunca mais voltar? E se eu nunca mais sair dessa relação de dependência e acabar envelhecer aqui? Isso não é amor. Então, quando você fala o medo, ele te coloca pensamentos como se aquela realidade doída fosse boa, mas quando você olha para você e fala que você tem possibilidades de melhorias, a coragem vence a covardia. Eu falei para uma aluna uma vez, o medo, ele fica muitas vezes na nossa frente, impedindo a gente de avançar, impedindo a gente de fazer coisas, até de posicionar, de falar não, porque tem medo de perder, medo de não ser amada, medo. E aí eu falei para ela, pega o medo que tá tampando seus olhos e põe no bolso. Usa ele de bom senso. Usa ele para te controlar dos impulsos. Deixa eu ver o que eu vou falar, porque senão eu tenho medo de ser grosseira. Né? Usa o medo a seu favor. Tira ele da frente, põe no bolso. E quando você tira ele da frente e põe no bolso, a covardia some e você enxerga que existem possibilidades de evoluir. Por isso que
nesse podcast, eu espero que ele chegue para milhares de pessoas. Como tem chegado, eu tô muito orgulhosa desse projeto, vocês não têm noção. Cada vez que eu venho gravar, eu preparo os temas, assim, ao longo das semanas. Isso aqui tem que ter podcast. Isso aqui, alguém comentou, Vivi, aconteceu isso comigo, isso aqui vai virar um podcast. Eu tô muito empolgada, porque esse projeto tá alcançando milhares de pessoas que nunca nem ouviram falar de mim, muito além do Instagram. E eu acho isso incrível. Porque não tem a ver com quem eu sou como pessoa, não é sobre meu ego. Eu não quero que você me siga para dar like nas minhas fotos, eu quero que você ouça o que eu falo. E você pratique para levar transformação para a sua vida. Esse é o meu propósito como profissional. Com a minha voz, com as minhas experiências pessoais e profissionais, transformar as mulheres desse mundo. Então, se você quer ser transformada com a minha voz, com o meu método, com o que eu aprendi nesses mais de 10 anos como mentor e terapeuta, se inscreva agora no meu desafio novo, 15 dias para florescer, para você que quer ser uma mulher mais confiante e feminina. E volta aqui na semana que vem, que tem mais podcast para você.